Olá, boa noite a todos, a paz do Senhor a todos. Estamos nós aqui para mais uma reflexão. Nessa reflexão, gostaríamos de ler aqui em Romanos 6, no versículo 23, a seguinte frase: porque o salário do pecado é a morte. Por que o salário do pecado é a morte? Por que aquele que peca deve pagar agora com a morte? Nós precisamos entender algo, minha gente. Precisamos entender algo muito profundo, muito importante, nos conscientizarmos de algo que passa despercebido diante de nós, que nós não nos examinamos, não nos julgamos, não refletimos, né? Deus, o Senhor Criador, o Formador, o Autor da vida, que criou a vida, que nos deu a vida, que nos trouxe a existência. Quando Ele cria o ser humano, quando Ele cria ali a pessoa em si e lhe dá a vida, Ele dá o fôlego de existência, Ele, a partir daquele momento, Ele é dono daquela pessoa. Aquela pessoa recebeu a vida, veio a existir unicamente para cumprir o dever, para cumprir a vontade de Deus, para fazer a vontade de Deus, os planos de Deus. Ele tem o direito e o dever de adorar a Deus, de servir a Deus, porque Deus deu a ele a vida, criou-o para isso, para esse plano. E aí o ser humano pega a vida que Deus deu, a vida que Deus lhe deu, esta vida, e conscientemente, sabendo que não pagou um centavo, que não pagou qualquer preço, que não trocou, que não deu nada em troca por Deus. E é impossível que nós possamos dar alguma coisa em troca pela vida que nós recebemos, até porque nós viemos a este mundo sem nada. Nós não trouxemos nada para este mundo, nós não trouxemos nada para este mundo. Então não podemos dar nada para Deus em troca da vida que nós recebemos, porque tudo é dele. E aí o que o ser humano faz? O ser humano pega essa vida que pertence a Deus, toma para si. A partir do momento que o ser humano toma essa vida para si, que eu chamo de usurpar a vida, roubar a vida que Deus lhe deu, e aí ele usa essa vida para fazer o que ele quer, para fazer o que dá na sua cabeça, né? E interessante é que o ser humano não pega essa vida para fazer algo bom, ele pega para fazer algo mal, para derramar sangue, sabe? Para causar dor, para tirar lágrimas, sabe? Para se autodestruir. O ser humano destrói a própria vida que Deus lhe deu. E aí, meus amigos, meus irmãos, será que Deus é injusto de dizer: se você pecou, se você tomou essa vida praticando, usando os membros, usando cada parte do seu corpo para a maldade, será que Deus não tem direito de dizer: você errou, você pecou, essa vida não foi feita para isso, não tem esse objetivo, então morra. Então o salário do pecado é a morte. O ser humano tem que morrer. Aquele que peca deve morrer. Ele deve pagar com a morte a desobediência a Deus. Quando ele toma algo tão lindo, tão maravilhoso, a coisa mais importante que Deus lhe deu, que é a vida, o dom de viver, o dom de existir, de estar aqui, deste mundo presente, e tomá-la para satisfazer em prazeres, satisfazer em orgias, satisfazer e
ter prazer na maldade, como é que Deus não tem direito de tirar a vida dessa pessoa? Você cria traz à existência, seja qualquer que o ser humano tenha capacidade de trazer à existência, digamos, faz um robô, e esse robô aí tem um curto-circuito e começa a espancar os animais, começa a espancar sua família, começa a destruir. O que você vai fazer com esse robô? Com certeza você vai destruir esse robô. Se você pega um animal, e você cuida dele, você trata dele, você alimenta ele, você dá conforto para ele, você dá carinho para ele, você dá atenção, você dá mantimento, e esse animal de uma hora para outra, sem mais nenhum motivo, sem nenhuma razão, pega o seu filho, pega a sua família, pega a sua esposa em um ato de loucura, de ira, de raiva, e começa a morder, a mastigar carne ali. Será o que você vai fazer se tirar a vida de um filho seu, se tirar a vida de alguém da sua família? Você vai querer tirar a vida dele também, vai pagar com a morte. E aí o ser humano pega e destrói essa vida, e ao mesmo tempo destrói outras vidas, tirando outras vidas. Deus tem todo o direito de lhe tirar a vida, de dizer morra, de dizer devolva aquilo que eu dei a você, me dê de volta, pague com sangue. Vai pagar com sangue, porque a vida está no sangue. Então, todo ser humano, todos nós, qualquer um neste mundo que faz esse ato de loucura conscientemente, como diz a palavra de Deus, reconhecendo a Deus, vendo Deus, enxergando Deus pelas coisas que foram criadas, que são notáveis, que representam, que estão aí a marca de Deus, que está aí a digital de Deus nessa criação, e ao mesmo tempo a maior digital de Deus, que está em sermos a semelhança e a imagem dele. O salário realmente de tudo isso, de toda impiedade, de toda maldade, de toda desgraça, de toda rebeldia, de toda desobediência, de toda profanação, realmente o ser humano deve morrer e paga com a vida. Aí, Deus, sabendo disso, ele provisionou um meio de salvação. Um meio de salvação para o ser humano. Seu Filho Jesus Cristo na cruz, encarnado, o Verbo ali encarnado, Filho único de Deus, o que na verdade não deixa de ser, como a palavra de Deus mesmo nos diz, que era Deus em seu Filho, era o próprio Deus, a imagem de Deus, a imagem invisível de Deus, visível em seu Filho. O próprio Deus se encarnou, tomando forma humana, e pagou os nossos pecados. Morreu na cruz. A dívida de todo ser humano é a morte, é o sangue derramado, é o nosso sangue derramado pelas nossas transgressões, pelos nossos pecados. Mas Deus se encarnou em corpo humano e pregado na cruz, lá no Calvário, morreu por mim e por você. Morreu por nós. A morte que por justiça devia ser executada contra nós por causa dos nossos pecados. Então, por isso que diz que sem sangue não há remissão de pecado. É necessário que haja o sangue para que haja remissão de pecado. Então Deus dando o exemplo, que é por morte, somente por morte, por sangue, que se há perdão, o perdão. E aí nós cremos por fé, nós cremos no Evangelho, nós cremos na morte expiatória de Jesus Cristo,
Então nós cremos que Deus então nos salvou, nos deu perdão em seu Filho, para que nós pudéssemos continuar vivos. Continuar vivos. Agora, estando nós salvos pela graça, por Cristo Jesus, por este amor que Deus amou tanto este mundo, que não exigiu a morte de todos os seres deste globo, mas morrendo uma única vez por todos nós, agora pede que nós nos arrependemos dos nossos pecados e nos voltemos a Deus. Precisamos nos voltar a Deus. Nos voltar a Deus. Aí nós ficamos imaginando as pessoas que desprezam isso daí. Que não aceitam isso daí. Que não querem a carta de perdão em Cristo Jesus. Que quer continuar usando a sua vida para fazer o que quer, para ser dono de si mesmo, para ter nariz empinado, para dizer ninguém manda em mim, eu sou dono de mim, eu faço o que eu quero, o que me dá na vontade, eu sou dono da minha própria vida, eu sou dono do meu próprio nariz. Você não é dono. Você não é dono desta vida. Essa vida não pertence a você. Essa vida foi lhe dada por Deus. Você não pagou um centavo por essa vida. Deus lhe deu unicamente para servir a Ele. Para servir a Ele. Os propósitos da sua vida, da sua existência, de estar aqui vivo, é servir a Deus. É adorar a Deus. É servir ao próximo. É ter utilidade para o próximo. Então, meu amigo, meu irmão, pense bem nisso. Pense bem nisso. Deus está certo quando Ele ceifa a vida daqueles que tomaram, sabe? Que roubaram a vida que pertence a Deus. Que nós possamos com resiliência, resignação e meditação, temos mais cuidado com o que nós fazemos neste corpo, com esta vida que Deus nos deu. Com você ser pensante, ser racional. Você precisa lembrar-se do seu Criador enquanto você está vivendo. Que Deus abençoe a todos. Que Deus nos guarde, que Deus nos proteja, que Deus nos livre do orgulho, que é o principal de todos os pecados, o pai de todos os pecados. Amém.